Tudo começou numa madrugada qualquer, quando eu estava rolando o celular sem nem pensar. Era aquela sensação automática, sabe? Eu pegava o aparelho, abria o Instagram, o WhatsApp, dava uma olhada rápida e logo depois fazia o mesmo, como se fosse uma rotina sem fim. Eu não sabia exatamente por quê, mas naquele dia algo me incomodou de um jeito diferente. Não era só cansaço, nem sono. Era como se aquele celular, aquela tela brilhante, estivesse sugando algo de mim que eu não conseguia explicar. Naquele momento, eu percebi que precisava fazer uma mudança. Mas não era uma ideia planejada, nem um projeto. Foi mais uma intuição forte, quase um grito silencioso dizendo que eu precisava parar. Não foi fácil admitir aquilo para mim mesmo, porque o celular já estava tão integrado na minha vida que a ideia de ficar longe dele parecia absurda. Mas eu sabia que, de alguma forma, precisava tentar. E foi ali, naquela madrugada, que decidi ficar 30 dias sem usar o celular. Eu não percebia o quanto aquele celular estava me drenando, sabia? Era como se fosse parte do meu corpo, uma extensão da minha mão, e eu usava ele o tempo todo sem nem pensar. Mas no fundo eu sentia que algo estava errado. Cada vez que eu pegava o celular, minha atenção se esvaía. Eu começava a olhar uma coisa e logo pulava para outra, sem foco nenhum. As horas passavam rápido demais e no final do dia eu não tinha feito nada realmente útil. Era uma energia que sumia sem que eu percebesse. Eu ficava cansado, distraído, meio apagado, mas achava que era normal. Afinal, todo mundo usa o celular o tempo todo, né? Parecia que era o jeito certo de viver hoje em dia. Mas o que me surpreendeu mesmo foi perceber que eu estava gastando mais tempo do que imaginava com coisas que não me acrescentavam nada. Rolava feed infinito, vídeos curtos que não levavam a lugar nenhum, notícias ruins que só me deixavam ansioso. Eu vivia numa espécie de estado de alerta constante porque sempre tinha uma notificação chegando, uma mensagem esperando resposta, um post novo para conferir. Isso me deixava tenso, como se eu nunca pudesse desligar de verdade. Sem perceber, esse ciclo começou a afetar minha cabeça, meu sono, meu humor. Eu ficava mais irritado, ansioso e até minha memória parecia piorar. Era um cansaço invisível que eu só comecei a enxergar quando consegui dar um passo para trás e me desligar. Antes de decidir ficar 30 dias sem celular, meu corpo já dava vários sinais de que algo não estava legal, mas eu simplesmente ignorava tudo. Começou com uma dor de cabeça leve que aparecia no fim do dia, quase sempre depois de horas olhando para a tela. No começo eu achava que era só cansaço normal, nada demais, mas com o tempo, essas dores foram ficando mais frequentes e mais fortes. Além disso, sentia uma tensão constante no pescoço e nos ombros, como se eu estivesse sempre carregando um peso invisível. À noite, quando tentava dormir, meu corpo parecia não conseguir desligar. A cabeça não parava de pensar, a ansiedade aparecia e o sono demorava a chegar. Eu percebia que meu corpo estava estressado, mas achava que era só mais uma fase difícil ou o ritmo acelerado da vida. Eu não associava tudo isso ao uso exagerado do celular. O que me incomodava mais era essa sensação de inquietação que não passava. Eu não conseguia relaxar, mesmo quando não tinha nada para fazer. Era uma agitação interna que me deixava cansado e ansioso ao mesmo tempo. Foi só quando realmente parei de usar o celular que comecei a entender como eu estava drenando minha energia sem perceber. O corpo estava dando sinais claros, só que eu não escutava. Agora, olhando para trás, vejo que esses sinais foram um alerta do meu próprio corpo. Se eu tivesse prestado atenção antes, talvez não teria me sentido tão esgotado. Antes de conseguir largar de verdade, eu passei muito tempo preso naquele ciclo do só mais um pouco. Sabe como é? Você fala que vai parar, mas sempre acaba dando aquela última checada rápida. Era assim comigo. Só mais um vídeo, só mais uma olhada nas mensagens, só mais uma passada no feed. E quando percebia, já tinham passado minutos, às vezes até horas, sem eu nem notar direito. Era um loop que me deixava preso, me fazia sentir culpado, mas eu não conseguia sair dele. Parecia que o celular tinha um poder invisível que segurava a minha atenção e me puxava de volta toda hora. Eu tentava fazer pausas curtas, mas acabava esticando o tempo sem perceber. E aí vinha a frustração por não conseguir controlar, o que só deixava tudo mais difícil. Esse ciclo era uma armadilha, uma espécie de vício disfarçado de distração. Eu sabia que precisava cortar de vez, mas o só mais um pouco sabotava tudo. Foi só quando entendi esse mecanismo e me preparei para romper com ele de verdade que comecei a ganhar controle. O que mudou tudo mesmo foi algo simples, mas que eu não tinha tentado antes. Eu decidi colocar um limite real e começar devagar, sem tentar largar tudo de uma vez. Eu comecei tirando todos os apps que mais me prendiam. Não apaguei o celular, só tirei o que me fazia perder mais tempo, redes sociais, notificações, tudo que me puxava para aquela distração constante. Também estabeleci horários fixos para usar o celular e fora desses horários ele ficava guardado, longe do meu alcance. No começo parecia estranho, como se algo tivesse faltando,
Mas com o tempo, eu comecei a perceber que aquele limite simples já fazia diferença. Eu sentia menos ansiedade, conseguia focar mais nas coisas importantes e, aos poucos, a vontade de pegar o celular o tempo todo foi diminuindo. Não foi mágico, não aconteceu da noite para o dia, mas essa mudança simples que eu fiz foi a virada que me permitiu aguentar o mês inteiro sem sentir que eu estava perdendo algo. No começo, confesso que eu achei que nada fosse mudar de verdade. Eu esperava sentir falta, ansiedade ou até aquela sensação ruim de estar perdendo algo. E na verdade isso até aconteceu, mas de um jeito que eu não esperava. Os primeiros dias foram estranhos, meu corpo e minha mente pareciam procurar o celular o tempo todo, como se ele fosse uma extensão natural do meu ser. Eu sentia aquela vontade forte de pegar o aparelho, olhar as notificações, abrir um app, mesmo que eu soubesse que eu tinha decidido não fazer isso. Era uma luta constante contra esse impulso e confesso que várias vezes quase desisti. A cabeça dizia, só mais um pouquinho, não vai fazer mal, mas eu resisti. Ao mesmo tempo, eu comecei a notar coisas novas. O tempo parecia passar mais devagar, como se tivesse mais espaço entre os minutos. Aquela ansiedade constante que eu tinha começou a diminuir e eu me sentia menos sobrecarregado. Também comecei a reparar mais do que estava ao meu redor, o som das coisas, as conversas, até a minha própria respiração. Era como se eu tivesse saído de um estado automático e começado a realmente viver o presente. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, não foi um caminho linear. Alguns dias eram mais fáceis, outros dias mais difíceis. Em alguns momentos, a vontade de pegar o celular voltava forte e eu precisava me lembrar do motivo pelo qual tinha começado. O silêncio que antes me assustava, aos poucos foi se tornando um espaço de cura, um espaço onde eu podia pensar, descansar e me reencontrar. E isso para mim foi a maior surpresa dessa experiência. Uma das coisas mais impressionantes que eu percebi durante esse mês sem celular foi como o tempo parecia ter voltado a existir de verdade. Antes, os dias passavam correndo e eu mal conseguia perceber o que tinha feito de útil ou significativo. Tudo parecia um borrão, aquela troca frenética de telas, a ansiedade constante, um medo de perder algo importante. Mas quando eu tirei o celular da minha rotina, algo mudou. Eu comecei a sentir o tempo de uma forma diferente. As horas ganharam espaço, os minutos pareceram mais longos e eu conseguia dar atenção de verdade para as coisas que estavam acontecendo ao meu redor. Eu passei a perceber detalhes que antes escapavam, o jeito que a luz entra pela janela, o som do vento nas folhas, até o simples silêncio que tem um peso e uma calma que eu nunca tinha notado antes. Essa mudança na percepção do tempo fez com que eu me sentisse mais presente na minha própria vida. Antes eu estava sempre no piloto automático, preso no fluxo constante de informações e estímulos. Agora eu conseguia escolher onde queria colocar minha atenção, e isso me deu um senso de controle que eu não sabia que estava perdendo. Com o tempo eu percebi que esse tempo que voltou a existir era um dos maiores presentes daquela experiência. Foi como se eu tivesse encontrado um espaço novo dentro do meu dia, um tempo só meu, onde eu podia pensar, criar e simplesmente ser. E isso não tinha preço. No começo, o silêncio me assustava. Eu não estava acostumado a ficar sem a barulheira constante do celular, as notificações, os sons, as conversas. Parecia que o silêncio era um vazio desconfortável, um espaço estranho onde meus pensamentos começavam a gritar. Mas com o passar dos dias, esse mesmo silêncio que eu temia se tornou uma das coisas mais valiosas que eu descobri. Sem o celular, o silêncio não era mais um inimigo, e sim um aliado. Era um espaço onde eu podia finalmente ouvir minha própria mente sem distrações. Era ali, nesse silêncio, que eu percebia o que realmente estava acontecendo dentro de mim. As preocupações, as ansiedades, mas também as ideias, os desejos e as vontades que estavam escondidos sob o ruído constante do mundo digital. Esse silêncio me deu uma oportunidade rara, a chance de respirar fundo, desacelerar e me reconectar comigo mesmo. Eu comecei a entender que o barulho que eu estava acostumado não era minha realidade, mas uma camada que escondia a verdade. E quando abracei esse silêncio, ele me curou. Aos poucos, a ansiedade foi diminuindo, a mente foi clareando e eu consegui encontrar um equilíbrio que eu nem sabia que existia. O silêncio passou a ser um espaço de paz, um lugar onde eu podia me reencontrar e me fortalecer. Foi, sem dúvida, uma das descobertas mais importantes desse mês sem celular. Uma coisa que me surpreendeu muito nessa experiência foi tudo aquilo que não aparece para os outros, mas que eu senti profundamente por dentro. Quando a gente para de usar o celular, ninguém fica sabendo realmente do que a gente passa. Não é uma mudança visível como cortar o cabelo ou emagrecer. É uma transformação interna, sutil, que só quem vive pode perceber. Eu senti uma clareza mental que eu não tinha há muito tempo.
A sensação de estar menos preso a pensamentos repetitivos, menos afetado por notícias ruins ou pela pressão constante das redes sociais. Também percebi que minha ansiedade diminuiu de forma que eu não conseguia explicar para ninguém. Era uma paz silenciosa que só eu podia sentir. Por fora eu parecia o mesmo, mas por dentro eu estava diferente. Mais leve, mais centrado, mais em paz comigo mesmo. Essa parte da experiência foi a mais difícil de compartilhar porque é algo que não dá para mostrar em foto ou vídeo, mas para mim foi o que realmente importou. Se você está aí pensando em diminuir o uso do celular ou até mesmo tentar ficar um tempo sem ele, eu quero que saiba que eu te entendo. Não é fácil. Tem vontade, tem medo de perder algo, tem aquele barulho na cabeça que diz para não largar, mas eu posso te dizer, tentar já é um passo gigante. Mesmo que você não consiga 30 dias, cada minuto longe daquela tela já vai fazer diferença. Não precisa ser radical, pode ser devagar, passo a passo. O importante é perceber o que o celular está tirando de você e decidir recuperar isso. Se eu conseguir, você também consegue. E olha, não precisa contar para ninguém nem justificar. Essa mudança é para você, para sua mente, para seu corpo. Você não está sozinho nessa. E se eu pudesse te dar um conselho seria, comece pequeno, mas comece. Eu te garanto, a recompensa é maior do que você imagina. Se eu pudesse voltar no tempo, teria gostado que alguém me dissesse algumas coisas que só aprendi na prática. Primeiro, não é sobre desistir do celular ou virar um monge digital. É sobre se reconectar consigo mesmo e isso leva tempo. Ninguém falou que no começo ia ser difícil demais, que a vontade de pegar o celular ia ser quase um vício e que isso é normal. Também queria saber que não precisava fazer tudo perfeito. Não tinha que ser 30 dias inteiros sem celular. Podia começar com poucas horas e ir aumentando. E principalmente que o silêncio e a desconexão inicial não eram um castigo, mas uma parte necessária da cura. Se alguém tivesse me contado que sentiria medo, ansiedade e até solidão nos primeiros dias, eu teria me preparado melhor. E que depois disso viria uma paz que eu nunca tinha experimentado antes. Esse equilíbrio só se alcança com paciência, sem pressão e sem se cobrar demais. Se eu pudesse dar um conselho para quem está pensando em tentar, seria: prepare-se para sentir desconforto, mas não desista, porque do outro lado desse processo existe algo que vale muito a pena. Depois desses 30 dias sem celular, eu percebi que muita coisa mudou, e não só na forma como eu uso o aparelho, mas na minha vida inteira. Primeiro, eu ganhei controle sobre o meu tempo. Antes parecia que o celular decidia o que eu fazia e quando fazia. Agora, eu escolho minhas prioridades, e isso faz toda a diferença. Também notei que minha concentração melhorou muito. Consigo focar por mais tempo nas tarefas sem aquela vontade constante de olhar a tela. Meu sono ficou mais profundo e tranquilo, sem aquela agitação antes de dormir. Além disso, minha ansiedade diminuiu. Não desapareceu completamente, mas hoje ela é mais controlável, porque eu sei quando desconectar e cuidar da minha mente. E o mais importante é que eu me sinto mais presente nas coisas que realmente importam, nas conversas, no trabalho, nos momentos de lazer. Claro que o celular continua presente na minha vida, mas hoje ele é uma ferramenta, e não um dono do meu tempo e da minha atenção. Essa experiência me ensinou que o que realmente importa não está na tela, mas aqui, dentro de mim. E isso para mim vale mais do que qualquer notificação. Depois desses 30 dias sem celular, eu descobri algo que ninguém tinha me contado direito antes. O que realmente importa está longe das telas. Não é sobre cortar o celular da vida para sempre, nem viver desconectado. É sobre entender o quanto a gente pode ganhar quando para respirar de verdade. Eu ganhei tempo, clareza, paz e uma conexão comigo mesmo que estava perdida no meio do barulho. Essa experiência não foi só sobre ficar longe do celular, mas sobre redescobrir quem eu sou, sem distrações. Se você está pensando em tentar, não espere perfeição. Vai ter desconforto sim, mas também vai ter crescimento. E no fim, a recompensa é essa: viver de verdade, com mais presença, menos ansiedade e mais liberdade. Essa foi a minha jornada, e se você decidir começar a sua, saiba que vale a pena. Obrigado por ouvir até aqui.